Eu creio que tá ok. Eu estou acompanhando meu celular aqui, mostrou que Alto caiu. com som. Perfeito. Vamos lá, então. Então, desculpem aí. Então, o mercado de ações, né, nos fala que é um mercado de risco, né? E, inclusive, muita gente deixa de investir por conta disso, porque o foco está onde? Na possibilidade de perda, né? Recuperar a organização a um nível pré-perda. Olha que legal isso. Olha essa visão tradicional. Você, olha para você e fala assim, quando você perde, você quer voltar a ser o que você era antes? Ou você quer voltar melhor e mais forte? É a mesma visão do risco tradicional, né? A falta de resiliência, de crescimento, né? Então, ela olha só para o que passou e cai naquele conceito de eu quero ser como eu era antes, né? Não olha para frente, fala assim, pô, eu quero voltar mais forte e melhor do que eu era, tá? A visão tradicional, ela concentra-se nas perdas e acidentes e no foco em perdas e incidentes específicos. Mais uma vez, é uma visão de foco no problema e não foco na solução. Tá? A visão ampla dos riscos, ela transfere tudo isso para abordagem focada em riscos de negócio. Vocês vão ver que tem uma diferença. A gente falou primeiro de perigos e aqui a gente está falando de riscos. Depois a gente vai estruturar essa linha de pensamento na diferença entre os riscos e os perigos. Diferente da possibilidade de perda, a visão ampla dos riscos, ela traz a possibilidade de perdas, mas também traz a possibilidade de ganhos. Então, tem riscos que eu consigo transformar em oportunidade para a minha vida pessoal e para o meu negócio. Ela não olha mais para a recuperação da organização a nível pré-perda. Ela olha em alcançar maior nível produtivo. É a questão da resiliência. Quantas, a gente pode olhar aí para os diversos empresários, empresas, organizações que sobreviveram a uma pandemia. Né? Algumas empresas começaram a faturar o dobro, o triplo, porque foram resilientes, olharam para a oportunidade. Tá? Concentra-se, ela não concentra-se mais nas perdas e nos acidentes, ela concentra-se na agregação de valor. E ela não concentra mais ela não tem mais o foco em perdas e incidentes específicos, ela tem o foco na organização como um todo. Então vejam a diferença, assim como é com o profissional antigo e o profissional atual, né, de segurança, com a visão dos riscos, é a mesma coisa. Então tem a visão tradicional dos riscos e a visão ampla dos riscos. Perfeito até aqui? Vamos falar um pouquinho da origem, tá? Do risco, a origem da norma, como tudo isso se desenvolveu. Acho que foi o coronel aí, né, o comandante Ronaldo, que falou de 1994 ou 1990, ou não lembro quem foi que me mencionou aí que naquela época, em 90, não se falava em riscos, não me recordo quem foi que disse, mas veja só, vamos falar um pouquinho do estudo etimológico da palavra risco, né? No século XIII, né, ela sinalizava como um perigo oculto nos mares, né? Então ela vem do latim, do latim que a palavra resecum, né, que significa o que corta. Então ela é utilizada para descrever situações relacionadas às viagens marinhas, né, como perigo oculto no mar, como eu mencionei aqui. E ela surge nesse momento, né, de perigo oculto nos mares, surge o conceito da possibilidade, né, e o que atualmente e comumente a gente fala na nossa área, que é o termo probabilidade. Então, a partir, olha que legal como as coisas se encaixam, né? A partir do surgimento da palavra, né, surge um conceito de probabilidade que se adequa hoje e é utilizado atualmente até na própria norma o conceito de probabilidade. Então, uma palavra que surgiu deu origem a uma nova, né? E a norma, ela em 95 surgiu a norma mais antiga, é uma norma neozelandesa, né? Então aí começou a tangibilizar, Cristiano, a questão do risco, né? Então, é a primeira norma do mundo sobre sistema de gestão de risco empresarial. Essa norma neozelandesa,
ela propõe um processo, tá, estruturado do gerenciamento dos mais diversos tipos de riscos, entre os quais vale destacar aqui os relacionados, inclusive, à segurança, ao meio ambiente, à qualidade de produto e serviços, riscos financeiros, riscos relacionados a seguros e políticas públicas, tá? Então, essa é a norma mais antiga, né? Foi quando começou a normatizar a questão do risco. Já em 2005, teve a formação do Comitê de Estudos, a própria ISO, que a gente vai falar um pouquinho sobre a organização daqui a pouco, tá? E em 2009, olha só como é recente, como é uma área recente, teve o lançamento global da norma ISO 31000, a primeira edição da norma, tá? Vamos falar um pouquinho da organização ISO. Então, ela foi fundada, veja só, em 1946. E olha que legal, né? Ela foi fundada em 1946 e lançou o primeiro comitê só em 2005 e depois o lançamento global da norma somente em 2009. Né? Então, para vocês verem que o assunto ele é complexo, né? A sede da ISO, né, da International Organization for Standardization, parece nome de banda de heavy metal, né? Ela tem a sede em Genebra, na Suíça. Tá? O atual presidente do comitê é o Alex Daly. Acho que muitos de vocês já viram muitas postagens dele no LinkedIn. Tá? O objetivo da ISO, né, da organização, é criar normas que facilitem o comércio e promovam boas práticas de gestão e avanço tecnológico. Tá? Ela está presente, a ISO está presente em mais de 60 países associados. A tomada de decisão para organização, né, para os comitês, é entre os próprios representantes da ISO. É possível se associar, inclusive, à ISO e fazer parte do comitê. Inclusive, teve um comitê brasileiro, é mencionado na primeira página da norma, ISO 31000, é mencionado sobre o comitê. Existem alguns nomes aí, eu não sei os nomes agora de cor, mas existem nomes de pessoas, de brasileiros que participaram do comitê, tá? E a ABNT adotou a ISO 31000 como uma norma brasileira de gestão de riscos, e a gente vai ver um pouquinho no próximo slide essa adoção da norma ISO como uma diretiva, tá, de gestão de riscos para diversas áreas inimagináveis, tá? Fora da segurança empresarial. Então, aqui sobre o guarda-chuva da ISO 31000, antes da gente poder falar das variações da norma de gestão de riscos, a gente pode ver o que está debaixo do guarda-chuva da norma ISO 31000. Então, tem um termo que é muito utilizado aí, conhecido por poucos, né, que é o termo TAX, né? Então, esse termo TAX, ou melhor dizendo aí, o compliance tributário, ele se refere a um conjunto de práticas, tá, que buscam garantir o efetivo cumprimento das normas fiscais, tá? A fim de proteger o negócio contra os riscos e autuações tributárias, tá? Então, o termo tax surge do compliance tributário, tá? E adota a ISO 31000 como a sua diretiva para a gestão de riscos fiscais, tá? O LSOX, ou somente SOX, né, também é um termo bem famoso no mundo corporativo, ele diz respeito a uma lei, né? Então, o início desse século, só contando um pouquinho da história do surgimento dessa lei Sarbanes, né? Foi um período de grandes desafios, tá? Inclusive para o gerenciamento de riscos corporativos, tá? Essas grandes empresas é a Enron em 2001, a WorldCom, o Arthur Andersen, a própria Tyco muito famosa, Inclone Systems, enfim. Tá? A própria Parmalat, inclusive, em 2003, sofreu bastante com a questão de gestão de riscos. Tá? Não sei se todos se recordam, mas se eu não me engano, foi em 2003 que surgiu aquela questão da soda cáustica.
encontrada nas caixas de Parmalat para preservar, para dar longevidade no produto. Não sei se todos se recordam disso, né? Então, enfim, dentre outras empresas. Isso levou essas empresas a uma mudança nos ambientes regulatórios, tá? Assim como nas melhores práticas de gerenciamento de risco corporativo. Então, em resposta a esses escândalos, né, se não me falha a memória, é realmente isso que aconteceu com a Parmalat em 2003, desse escândalo eu me lembro muito bem. Então, em resposta a esses escândalos e a manipulação dos dados nos relatórios financeiros, a gente teve uma falha grotesca agora, recentemente, com uma grande empresa aí do varejo, né, em relação a uma auditor, inclusive em relação à auditora dessa empresa, né, foi um escândalo que levou essa empresa, e está levando essa empresa, acredito eu, à falência, né, a manipulação dos relatórios financeiros dessas empresas americanas e europeias. Em 2002, foi publicada a lei Sarbanes-Oxley, né, que é o SOX, ou a SOX somente. Tá? Então, a principal missão dessa lei é basicamente restaurar a confiança de investidores. E ela busca coibir procedimentos não éticos, a governança corporativa, né? Muito a parte de compliance, tá ligado à governança corporativa. Temos também o Tratado de Basileia, né? O Comitê de Basileia, ela tem algumas denominações, o Acordo de Basileia, né? O que é o Acordo de Basileia? Ela é comum entre empresas e principalmente instituições financeiras, assim como surgiu, olha que legal, né? Assim como surgiu a nossa área de segurança voltada principalmente a instituições financeiras, a gestão de riscos também muito focada na questão financeira, né? Ativo é bem interessante, isso me deu um insight agora sobre isso. Então, ela trouxe uma preocupação para instituições financeiras, que é principalmente em relação ao risco de crédito. No LinkedIn, vocês vão encontrar muitas vagas voltadas à questão do risco de crédito. Risco de crédito. E, de fato, existe muito. Né? Então, ela está muito associada a esse acordo de Basileia. Tá? Então, ela fala de medidas criadas por reguladores financeiros, visando incluir regras e limites que devem as instituições. O COSO também é muito conhecido no meio da gestão de riscos, né? O COSO é uma organização norte-americana, T5, que se dedica em estudar e desenvolver assuntos gerenciais de governança empresarial, fornecer diretrizes aos executivos. O COSO está muito ligado à governança corporativa, ética de negócios, controles internos, gestão, a própria questão da gestão de riscos corporativos, fraudes, relatórios financeiros. O COBIT, o COBIT, né? Ele é um conjunto de diretrizes, tá? E também é aderente à norma ISO 31000. Um conjunto de diretrizes, indicadores e processos voltados à tecnologia da informação, né? Aí você vai falar para mim, pô, e a 7000, né? E quando você fala de segurança da informação, eu tô falando de coisas distintas, de diretrizes de gestão de riscos para a tecnologia da informação. O CyberSec, a segurança, é uma outra área, até mais recente, até mais nova, inclusive a norma CyberSec, segurança da informação, é 27.005, se eu não me engano, né? E é muito mais recente, tá? Até porque é um assunto que está muito em alta. E os responsáveis, né, pela COBIT, é a ISACA, que é muito famosa, né? Inclusive é uma certificadora, e ela é fundada pelo IT Governance Institute, né, que é o ITGI, também é bastante conhecido no meio, tá? Outra
outra instituição que faz uso, tá, que adotou a norma ISO 31000 é o próprio governo federal, a partir de 2020, através do Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre outros ministérios e instituições dentro do governo, aderiram à ISO 31000 como a sua diretiva de gestão de riscos. Tá? Vou tocar aqui o meu amigo Éder Menezes, né, falando da Receita Federal do Brasil, né, com o programa OEA. Então, o OEA ele tem a finalidade de orientar a elaboração de um processo de gerenciamento de risco aduaneiro, inclusive no artigo 15º de uma normativa da Receita Federal, agora eu não me recordo qual é o número dela, mas ela fala sobre o emprego de operadores econômicos no âmbito do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, né, que é o programa OEA, também aderente à norma de gestão de riscos. A própria ANAC, né, ela disponibilizou recentemente, inclusive, um guia de gerenciamento de risco da aviação, dá suporte a alguns provedores de serviço da aviação civil. Eu ainda não me inteirei muito sobre o assunto, bastante recente a questão da normativa aplicado à aviação civil, né? Mas eu sei que esse guia que foi disponibilizado é parte de uns projetos prioritários aí da agência denominado implementação do Sistema de Gerenciamento de Segurança, o SGSO, tá? A cibersegurança, como eu mencionei, então ela fala de riscos de segurança da informação, tá? Que são possibilidades de uma ameaça de explorar vulnerabilidades dos ativos, compromete a confidencialidade, integridade, disponibilidade das informações. Falei certo, é a ISO 27005. A própria ISO 9001, que é uma norma bastante antiga e que começou a abordar a questão de gestão de riscos, né? Quando a gente fala de ISO, a gente normalmente só associa a ISO 9001 de gestão de qualidade, mas ela traz na edição de 2015 dela, que se eu não me engano é a última, ela fala da integração da norma com o pensamento baseado em risco, e a ISO 28000, né, que fornece uma estrutura de melhores práticas para reduzir os riscos de pessoas e cargas na cadeia de abastecimento. Então, assim, quando a gente fala de ISO, a gente pode ver que ela serve de base para muitas áreas, né, de atuação dentro que tem um link com a segurança empresarial e a gente às vezes nem imagina, tá? Então, isso aqui é mais para título de curiosidade. Existem algumas outras variações da ISO, da norma 31000, a partir da norma neozelandesa, ainda existem o guia 73, que vai falar do vocabulário de gestão de riscos, especificamente do vocabulário de gestão de riscos, a própria 31000 2018, a TR 31004, que é um guia de implementação da ISO 31000, então ela dá as diretivas para implementar uma gestão de riscos, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais ao final do curso. Acredito que nos 2 últimos dias de curso a gente vai falar um pouco mais sobre a implementação, tá? A 31010, que ela traz as técnicas do processo de avaliação de risco, então todas aquelas ferramentas que são utilizadas, método Moser, análise SWOT, priorização de riscos, enfim, tá? A 16337 de 2020, projetos, tá? Quem utiliza muito é a PMO, bastante famosa, no meio da área de projetos, tá? Os consultores aí, eu acho que é uma norma, uma instituição, o PMI, né? É uma instituição essencial para seguir na hora de se ter como um direcionador para a realização dos projetos. Eu acho que às vezes até falta muito para a gente, né? Que é consultor ou até mesmo gerencia projetos de segurança, uma base, né, conceitual sobre, de fato, projetos,
né? Mas é assunto para outro dia. Entre outras variações da norma, a 27.005, como eu mencionei, você vê uma norma bastante recente, surgiu agora em 2019, com o boom da cibersegurança, né? Sendo que em 2015 já foi promulgada a lei da Lei Geral de Proteção de Dados, então já se falava de vulnerabilidades, e só em 2019 tornou-se conhecida a questão da gestão de riscos na segurança da informação. ISO 11231 de 2013, que é a avaliação de probabilística de risco. A 15662, que é o sistema de prevenção e proteção contra explosão e gerenciamento de risco de explosões. Depois eu quero trazer, inclusive, um grande amigo meu, Marcelo Vale, para falar sobre isso. Tá? É um especialista em... Agora ele está se aprofundando muito na questão de explosão de baterias de lítio. É algo que está em alta, inclusive, e ele fala muito sobre gerenciamento de riscos de explosão. 14121 de 2018, que fala de segurança de máquinas, e tem uma norma europeia, inclusive fora da BNT, fora de ISO, fora da organização, que também fala de segurança de riscos na segurança de máquinas, e, enfim, dentre todas essas variações de norma, tem uma resolução brasileira, né, que é a resolução 4557, que ela dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de risco na estrutura de gerenciamento de capital formada pelo Banco Central do Brasil. Deveria ter colocado lá no guarda-chuva, né, sobre a instituição do governo federal, mas é interessante a gente saber que o Banco Central também tem uma variação da norma implementada dentro da sua instituição. A gente está falando de gerenciar risco aqui, mas, puxa vida, o que é gerenciar risco? Né? A gente precisa ter isso bem claro, tá? Que, inclusive, que gerenciar risco é diferente de análise de risco, tá? Contextualizar que a análise de risco ela é parte do processo de avaliação de risco, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas muita gente confunde gerenciar risco com análise de risco com gerenciar risco, tá? Então, assim, conceitualmente, o que é gerenciar risco? Então, gerenciar risco é, antes de tudo, iterativo. E o que quer dizer ser iterativo? Tá? Eu faço alusão aqui ao ciclo PDCA porque ele de forma muito clara, ele fala o que é ser iterativo. Tá? É um ciclo repetitivo. Tá? É um processo cíclico repetitivo de forma a não repetir os mesmos erros, tá? Sempre procurando a melhoria do que já foi feito. Tá? Então, além disso, né, vocês podem... Eu coloquei em ícones aqui para não ficar muita informação, mas além disso, o fato de ele ser iterativo, ele auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias e, de fato, o ciclo PDCA, né, ele é uma ferramenta para a definição de estratégia surpreendente, né, e corrigir rápido os nossos erros, né, auxilia no alcance dos objetivos, a gente vai falar muito disso, tá, ao longo dessa administração, de alcançar objetivos, e ela auxilia, tá, na tomada de decisões fundamentais. Então, a gente tem decisões básicas, decisões fundamentais, decisões estratégicas, então ela auxilia na tomada de decisões fundamentais, e depois a gente vai falar sobre essas classificações. O próximo item do que é gerenciar risco, e vale a pena a gente dar um pouquinho mais de ênfase nessa questão da governança e liderança, que gerenciar riscos é parte da governança e da liderança, né? Que é fundamental para a maneira como a organização é gerenciada em todos os seus níveis. Então, gente, quem que determina as responsabilidades e atribuições de uma organização? É a governança e liderança. Tá? Então,
A governance, risk compliance é uma área que está muito em alta, né? As grandes corporações hoje têm instaurada uma área de governança, né? As pequenas corporações caminham num processo mais isolado. Deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Vou pedir uma ajuda para o Jefferson aqui, Jefferson. Em me ajudar a monitorar o tempo de duração do link, tá? Se você puder me apoiar e gerar um novo link e comunicar ao pessoal aí, eu agradeço. Beleza? Então, a governança, ela pode ser definida, né, dentro de uma organização como um sistema, né, através do qual as organizações são dirigidas e controladas, tá? Então a governança ela está voltada para a melhoria do desempenho das empresas, né? E como que as empresas melhoram o desempenho hoje? Através dos conselhos administrativos, né? Eles passam o dia discutindo sobre como melhorar, como desenvolver, né? Como ser competitivo no mercado, como eu desenvolvo a minha empresa, né? Eu vejo hoje prestadores de serviço, né, com conselhos administrativos muito fortes, né, dirigindo a empresa. Então, a governança ela está voltada à melhoria do desempenho das empresas, para quê? Para beneficiar quem? Principalmente os seus acionistas e outras partes, né? E também o crescimento econômico. Então, a governança ela ajuda, inclusive, o desenvolvimento econômico do país, tá? E uma boa parte da gestão de risco, ela contribui não somente para uma boa governança, mas também ajuda a proteger. E isso é uma palavra que cabe à nossa área, né, de segurança, ou segurança da aviação, segurança empresarial, segurança privada, que seja a nomenclatura que queiram utilizar, mas ela ajuda, inclusive, a proteger diretores, gerentes, ou seja, a alta direção, né, presidência, CEOs e etc., em caso de resultados adversos, né? Não é o nosso caso trabalhar em cima diretamente do resultado, mas indiretamente sim. Mas ela protege, veja só que legal, ela protege diretores e gerentes em caso de resultados adversos. A gente pode usar como exemplo uma mineradora muito famosa, né, que não quero mencionar nomes aqui, mas que teve um desastre no passado, consumiu, comeu, ela varreu uma cidade inteira, né, e a própria governança, né, através da sua boa prática, né, de gerenciamento de risco, contribuiu para que a governança protegesse a maioria dos seus diretores e gerentes. Muitos, né, estão respondendo e etc., judicialmente, mas alguns participantes foram, não vou dizer que isentos de um processo ou estão livres de alguma punição, mas vejam como o negócio está sendo conduzido a longo prazo de um fato que aconteceu alguns anos atrás e ainda não teve nenhuma resolutiva judicial, né? Então é a questão da proteção desse corpo diretivo e gerencial dentro de uma organização, tá? Então, quando a gente traz isso para a segurança privada, tá? Em uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, ela auxilia, por exemplo, ao não fechamento do CNPJ. A gente tem alguns empresários aqui dentro desse grupo, né, do curso, que precisam saber que eles precisam também o quanto a governança e liderança desses empresários é importante, né, para o gerenciamento do risco do seu negócio, né? Então, auxilia também no fechamento do não fechamento de um CNPJ, né? Uma vez que essa empresa ela é fiscalizada pela Polícia Federal. Então, uma boa gestão de risco, ela apoia com a manutenção da imagem e dos diversos riscos jurídicos que uma prestadora de serviço de vigilância está submetido. E são centenas de milhares aí, é só a gente olhar a lei que rege a nossa área, né, e a portaria 3233. Então, gerenciar risco, também é legal a gente mencionar isso, que ela é parte de todas as atividades
que eu quero dizer com isso? Que ela é parte de todas as atividades associadas de uma organização e inclui a interação com que a gente vai ouvir falar muito desse termo, partes interessadas, tá? Ou stakeholders, são partes interessadas. E a gente vai conceituar melhor o que é uma parte interessada. Então, gerenciar riscos, ela é parte de todas as atividades associadas de uma organização, tá? Então, o RH tem seus riscos, o financeiro tem seus riscos, a segurança, o marketing, todas as áreas, tá? Todas as atividades associadas a uma organização. Gerenciar riscos também é considerar, tá, os contextos internos e externos. Eu estou falando algumas terminologias aqui, mas ela vai ficar muito mais clara, tá, mais para frente, quando a gente começar a se aprofundar. Tá? Então, ela considera os contextos externos e internos de uma organização e olha que legal, o que ela inclui dentro do contexto interno e externo? Ela inclui o comportamento humano, fatores culturais, fatores sociais. Eu coloquei uma imagem aqui para simbolizar isso, que é a tal, o pessoal que é de segurança aí vai saber bem, mas é a tal da teoria dos círculos concêntricos, né, ou das camadas de segurança, né? Então, uma organização, a partir do momento que ela contrata uma gama de funcionários, vamos usar dessa forma, ela está colocando culturas diferentes dentro da sua cultura organizacional, né? E precisa fazer com que essas pessoas se adequem a essa cultura organizacional. Isso é um trabalho árduo para as empresas, né? A gente vê empresas desenhando aí planos estratégicos, missão, visão, valores, para aculturar as pessoas à cultura da empresa, principalmente as multinacionais. É difícil colocar a cultura de uma empresa sueca, por exemplo, fazer com que dê certo aquela cultura no Brasil. É algo que demora anos, precisa de uma participação ferrenha, né, da governança, da liderança, das partes interessadas, para que isso ocorra. Então, imagina só como isso afeta uma organização, a partir do momento que você coloca culturas distintas das que são da sua organização. E para a segurança é um fardo, né? Porque a gente trabalha principalmente na questão da disciplina, a normatização, a procedimentação. Então é difícil fazer com que pessoas sigam regras, mas é uma forma de incluí-las dentro dessa cultura. Tá ok? Pessoal, não estou vendo a tela de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade para me interromper. Tá? Eu só falo para a gente tomar, mais uma vez, cuidado com o nosso tempo. Tá? Vamos lá. E para quem é feito a norma? Para quem é feita a questão do gerenciamento de riscos? Então, eu faço aqui menção ao profissional de segurança novamente, porque eu acho que do vigilante, do controlador de acesso, da recepcionista, né, das áreas de apoio à segurança ali, ao gestor de segurança, né, eu acho que tem que fazer parte do perfil profissional, né? Eu acho que é quesito do profissional de segurança. E a norma, a gestão de riscos, ela é feita para pessoas, olha que legal, não está falando de organização, ela está falando de pessoas que criam e protegem valor nas organizações. E o que é isso? Como faz isso? Gerenciando riscos, tomando decisões, estabelecendo e alcançando objetivos, melhorando o desempenho da organização. Então, criar e proteger valor, pessoas que criam e protegem valor nas organizações, são pessoas que gerenciam riscos. Profissão de segurança, gente, gerencia riscos todos os dias, né? Tomam decisões para a sua área de negócio, né? Não tomam decisões para o negócio como um todo, né? Estabelecem, alcançam objetivos, auxiliam, né, no alcance de objetivos e melhoram o desempenho da organização. A área de prevenção de perdas é uma área que respira isso, né? A questão de melhorar o desempenho, porque é uma área que atua diretamente no resultado, na produção de uma empresa, né?
Não que a segurança privada, patrimonial não seja, mas é que a prevenção de perdas, ela está ligada diretamente ao resultado, né, de uma empresa. E a norma, né, o gerenciamento de riscos também é feito, olha que legal, para organizações de todos os tipos e de todos os tamanhos. Por que isso? Porque todos os tipos e tamanhos de organização enfrentam influências e fatores internos e externos. Foi o que eu mencionei, a questão da cultura organizacional. Né? Todo mundo enfrenta influência econômica, social, né? Quando aumenta a criminalidade no bairro daquela empresa, ela é influenciada por isso. Né? Quando mexe economicamente ou entra uma pandemia, como entrou em 2020, a empresa, a organização, ela é influenciada por um fator externo, né? E até pelo fator interno, como eu mencionei, se você coloca uma pessoa que não se adequa à cultura organizacional, né? Ela vai influenciar, vai sabotar o processo, ela vai ser um fator de risco, um problema para aquilo, né? Para gerenciar o negócio daquela organização, tá? Então eu faço menção a políticas, cultura, economia, cultura interna e etc, né? Isso torna incerto, tudo isso torna-se incerto se a organização ela vai, e anotem isso, alcançar os seus objetivos. Então, tornar incerto o alcance dos seus objetivos é a definição de risco. A gente vai falar disso futuramente, mais para frente. Mas é para isso, são para essas pessoas e organizações que a norma é feita, que o gerenciamento de riscos é feito. Tá claro até aqui? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho de termos e definições, tá? Vamos mencionar alguns termos, tá, pessoal? Alguns termos e definições. Contudo, vocês podem encontrar todos eles no Guia 73, que eu falei anteriormente, de uma das variações da norma, que é o vocabulário de gestão de riscos, tá? Vamos lá, vamos fazer mais uma reflexão aqui. Então, para entender a definição do que é o risco, a gente vai refletir em alguns termos aqui. Vamos pensar na nossa vida, tá? Então, todos nós, de alguma forma, nós temos algum sonho, alguma ambição e algum desejo, certo? Todo mundo quer saber, né, quer alcançar alguma coisa na sua vida e sabemos que para tudo isso exige muito esforço, né? Nada vem fácil, né? A não ser o que é ilícito, né? Mas o que vem fácil vai fácil também. Enfim, todos vocês possuem um objetivo na vida de vocês, pessoal e profissional? Alguém gostaria de dizer aí, contribuir com um objetivo pessoal e profissional? Sem briga. Estão comigo? Todo mundo na área. Alguém tem alguma ambição aí, pessoal, que queira compartilhar algum objetivo pessoal e profissional? Eric, Thiago Carnovale falando, tudo bem? Manda, Thiago. Boa noite a todos. Desculpa, não pude me apresentar e deixei a aula correr aí. Eric, assim, meu objetivo, acho que não só o meu, mas acho que da grande maioria aí, é pegar todo o nosso conhecimento que a gente tem aí em segurança, né? Eu tô na área aí há 20 anos, né? Entre segurança pública e empresarial, né? Vim da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E é realmente fazer o que o Jefferson fez, né? Empreender, né? Enfim, é conseguir levar para as empresas aí, né? O nosso conhecimento, né? Eu acho que a gente sempre está aprendendo, né? Por isso que estamos aqui, né? 9 horas da noite em plena aula, né? Então é para quem gosta, né? E eu acho que o objetivo, pelo menos o meu sempre fui CLT, mas acho que o objetivo mesmo, acho que é empreender e você conseguir disseminar, né, o conhecimento, né, e toda a experiência que você tem para um maior número de
de empresas possíveis, né? Esse, pelo menos, é o meu, indo mesmo na linha que tanto você como o Jefferson aí comentaram aí no início do curso. Perfeito. Obrigado aí, Thiago. Às vezes a gente se encontra na crise, né, cara? Às vezes você planeja um sonho, né? A sua ambição por, sei lá, 3 anos, aquilo tá no papel, tá ali, você tem medo de colocar aquilo em prática, né? E quando você coloca, você vê que o negócio dá certo, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente a gente só sabe se vai dar certo tentando, né, cara? Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo, né? Então, é um outro fator que eu quero colocar aqui na nossa reflexão. Para alcançar os seus objetivos, você sabe exatamente tudo que você vai ter que enfrentar para poder alcançar os seus objetivos? É difícil, né? A gente, às vezes, está contando com uma verba ali, acha que aquela verba vai durar a vida inteira, né? A gente não conta com a questão de uma nova pandemia, por exemplo, uma guerra entre Ucrânia e Rússia que afeta economicamente o país, a questão da incerteza política, o que vai acontecer, as inflações, enfim. Uma série de incertezas. A gente nunca sabe tudo que vai acontecer com a gente para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Isso é a incerteza. E qual é a terceira palavrinha, né, chave para essa reflexão aqui? É o efeito que isso causa, né? Em você, em não saber exatamente tudo que você vai ter que enfrentar. Que efeito isso causa? Quando você para pensar e racionalizar sobre a incerteza, o que a incerteza faz com você? Qual é o efeito que ela causa? Pô, tem gente que trava, tem gente que desiste, tem gente que começa a pensar demais. Eu, por exemplo, eu no começo, quando comecei a conhecer um pouquinho do mercado de investimento, a gente fica com aquele espírito conservador. Não, isso não é para mim, meu Deus do céu. A gente às vezes se preocupa com R$ 1.000, né? Eu coloco R$ 1.000 aqui, meu Deus, se eu perder R$ 1.000, o que vai ser de mim? Se eu ficar devendo R$ 1.000 aqui no mercado de investimento, né? Então, e aquilo te trava. E aquilo, inclusive, faz você não prosseguir, né? Você fica com medo de seguir em frente. Então, essa questão do efeito, o que o efeito causa quando você coloca em xeque, quando você começa a pensar nas incertezas para alcançar os seus objetivos. Então, você está preparado para esses desvios e adversidades? Então, tendo a dizer que se você se enquadra nisso que eu falei aqui, você corre um risco de indecisão, né? E a gente precisa passar a conhecer, né, o nosso objetivo, ter isso de forma muito clara, conhecer as incertezas e os caminhos para driblar as incertezas e os efeitos que isso vão causar na nossa vida. Para isso, eu digo que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Você deve estar pensando aí, né, que eu devo estar inventando conceito. Não estou inventando conceito. Tá, gente? Eu desculpo o palavreado aqui, mas não vou usar esse termo, mas fala que está inventando regra. Não estou inventando regra, né? É uma definição clara do que é, de fato, o risco. E essa definição, ela está na ISO, ela está na norma, ela é discutida pela GRI, né, que é Global Risk Institute, que, além de tudo, é o comitê de avaliação e a certificadora, inclusive, da norma de gestão de riscos. Mas veja só que o efeito ele é um desvio em relação ao esperado, né? Então, ele pode te paralisar, ele pode fazer você mudar o rumo, né, dos seus objetivos. Só um minuto. Tem alguém entrando aqui com o Coutinho. Perfeito.
Vou retomar aqui, gente. Então, vamos lá. Então, o efeito ele é um desvio em relação ao esperado, tá? E ele pode ser positivo ou negativo, ou ele pode ser ambos, né? E é uma loucura se a gente parar para pensar desse jeito. Esse efeito ele pode criar ou resultar em oportunidades ou ameaças, tá? Então, como eu mencionei, pode ser uma oportunidade, vou até usar o Jefferson como exemplo, né? Uma oportunidade que ele encontrou de alavancar, né? De ser uma referência da mentoria, por exemplo, de treinamentos. Me fez avançar, fez o Éder avançar e vai fazer tantos outros avançarem. Tá convencendo o Zé a avançar, né, Zé? Então, ele pode ter resultado numa oportunidade, pode resultar também numa ameaça, né? Na ameaça de te parar, de achar que você é inferior ao seu concorrente, enfim, tá? Quando a gente fala de objetivos, né, eles possuem diversos aspectos, né? Seja prospectar mais, vender mais, crescer mais, reduzir mais custo, embora seja negativo para as partes interessadas, ela é positiva para uma organização, né? Seja implementar uma POC, desenvolver um projeto, enfim. E tem categorias que podem ser aplicadas em todos os níveis, tá? Objetivos, eles possuem categorias que podem ser aplicadas em todos os níveis, do operacional ao tático ao estratégico, tá? E o risco em si, né, ele é expresso, ele pode ser expressado em alguns termos, como, por exemplo, fonte de risco, né, que nada mais são os elementos que pode ser individualmente ou combinado, e depois eu vou sintetizar melhor isso numa demonstração aqui para vocês, que tem o potencial de dar origem ao risco. Ou seja, é aquilo que potencializa o efeito do risco. Às vezes ele é desconhecido, né? E aquela fonte de risco, ela torna um risco conhecido, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Que ele também pode ser definido com uma palavrinha-chave que eu mencionei ali, que é o perigo, né? Que ele pode ser também expresso no termo evento. Então, entenda que tem várias variações, né? Tem diversas variações do termo risco, né? E como a gente pode chegar à terminologia de risco. Então, ele pode ser fator, ele pode ser perigo, ele pode ser evento, tá? Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque a gente pode se perder e pode causar uma certa confusão no entendimento. Vocês estão vendo que é muita informação, é muita teoria de uma vez só para a gente poder começar a entender sobre a questão do gerenciamento de risco, tá? Mas fato é que ele pode ter